Bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes. Hoje vou mostrar um filme de ação, suspense de 2008, intitulado Terra Nova. Spoilers à frente. Fique atento. Nas colinas frias de uma ilha deserta, Zilin está tentando encontrar um local seguro para acampar. Ele caminha por milhas até escorregar e cair em um rio congelante, mas depois de flutuar por um tempo, ele consegue sair e continuar sua jornada. Quando ele fica cansado demais para continuar, ele para descansar contra uma grande pedra, pega uma flor para comer, e começa a pensar em como tudo isso começou. Zilin está na prisão perpétua pelo assassinato de 6 homens, quando uma tarde, ele é levado para ver o governador da prisão, que lhe pergunta com o que ele sonha. Ele não é a única pessoa que passa por isso, vários de seus companheiros de prisão também estão sendo chamados ao escritório do governador e fazem a mesma pergunta. Moriak diz que quer ver o mar. Yakut quer testemunhar a guerra contra a China. Obesianka não fala. Obesian quer trabalhar nesta prisão e ser governador. Tolha quer acompanhar o progresso da estação espacial. E Sipa quer ver mulheres novamente, mas a resposta de Zilin nunca é mostrada. O governador diz que eles foram selecionados para serem transferidos para uma colônia penal, e logo depois, todos os prisioneiros são embarcados em um navio, assim como na prisão real. Os prisioneiros são divididos em grupos e colocados em celas, embora Obesian haja como se fosse o chefe, e até mata um homem para tomar sua cama. Quando a escotilha finalmente é fechada e o barco decola, os prisioneiros começam a entrar em pânico, pensando que tudo isso foi um truque para deixá-los morrer no mar. Quando os homens começam a ficar violentos, Zilin se lembra de uma conversa que teve com Sipa na prisão. Sipa tem alguns problemas mentais graves e sempre desenhava na parede e falava bobagens. Mas naquele dia, ele mencionou que céu e inferno não tinham mais assentos, e um terceiro lugar tipo purgatório está sendo preparado para pessoas como eles. Zillian pensava que era mais uma bobagem usual naquela época, mas ele está começando a ver os méritos agora. Depois de um tempo, todos se acalmam e tentam passar a viagem conversando e comendo, mas no meio da jornada, uma gangue escapa de uma das celas procurando seu compatriota. Obesian finge negociar a princípio apenas para matar o homem que estão procurando, causando um tumulto. Os prisioneiros de ambos os lados começam a bater e matar uns aos outros através das grades, exceto Stari, um velho que fica para trás rezando. A luta não dura muito, porém, os guardas chegam rapidamente e depois de pará-los com um tiro de advertência, eles jogam uma granada de gás adormecido para nocauteá-los. Eventualmente, eles chegam a uma ilha deserta, onde os prisioneiros são algemados, numerados e deixados na praia, para que possam ouvir o que o Sr. Olavson e Marta, os chefes do projeto Terra Nova, têm a dizer. Desde que a pena de morte se tornou ilegal em todos os países, as prisões estão ficando sem espaço para manter um número tão grande de criminosos, razão pela qual o governo russo ofereceu esta terra para iniciar este projeto, financiado por algumas organizações internacionais. A partir de hoje, os prisioneiros são colonos que vivem sob sua proteção, e tudo que eles precisam para sobreviver está sendo fornecido, incluindo alimentos que devem durar 3 meses. Um satélite estará observando-os o tempo todo, e também há algumas boias de comunicação por perto. Eles têm a possibilidade de pegar um barco para um deles para pressionar o botão vermelho e dizer o que eles precisam. Se uma luz verde aparecer, isso significa que o pedido foi aceito. Obesian não está feliz com a ideia de ser gravado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então ele joga uma grande pedra em protesto, mas os guardas rapidamente o fazem recuar, com alguns tiros de advertência. Marta esclarece que as boias também podem ser usadas para pedir para sair do projeto, dizendo o nome e o motivo pelo qual querem sair. Se o fizerem, serão devolvidos à prisão. Ao colocar as boias no mar em vez de na praia, eles garantem que a decisão seja pensada 2 vezes antes de arriscar entrar em um barco. Antes de sair, os guardas jogam um molho de chaves na areia, explicando que elas são numeradas para combinar com suas algemas. Os prisioneiros correm em direção a eles e começam a lutar por eles enquanto Zilin e Sipa ficam em segurança para trás, apenas pegando as chaves que os outros deixam cair. Stari também decide ficar para trás e observar como uma gangue forma uma linha ao redor das chaves, para manter seus rivais afastados, e um grupo vai até as caixas que os guardas deixaram para pegar algumas armas e atacar a multidão com elas. Eventualmente a gangue de Ali assume o controle da situação.
Ali ganha uma jaqueta e bons sapatos para ele, Starry, antes de escolher um homem para enviar no barco. Mas assim que ele pega alguém, o grupo aproveita a chance para atacar e a luta recomeça. Dezenas de homens morrem na luta. Moriak mata Ali com uma pedra. Obesian mata Starry, também com uma pedra, e os 3 homens que entram em um barco para alcançar a boia, caem no mar e morrem afogados. Todos os prisioneiros restantes vão para o armazém e começam a distribuir os suprimentos, e Obesian aproveita as ferramentas encontradas para abrir suas algemas à força. Zilin empacota um monte de suprimentos em uma bolsa e pega uma jaqueta enquanto ouve Sipa dizer que não há como a comida durar 3 meses. Então ele deixa a área para sobreviver por conta própria e esperançosamente encontrar uma saída da ilha, nos levando de volta ao início da história. Zilin explora a ilha até encontrar uma área sem neve e uma formação rochosa que fornecerá algum abrigo. Então ele decide se sentar lá enquanto olha uma foto de sua família que ele escondeu em seu uniforme de prisão. Ele sente muita falta deles e adormece com lágrimas nos olhos. Algum tempo depois, ele acorda quando ouve alguns gritos. Acontece que os suprimentos estavam cheios de roedores, e agora eles estão comendo sua comida e sua bolsa. Quando começa a chover, Zilin encontra abrigo sob a formação rochosa que ele viu antes, acendendo uma fogueira para se aquecer e aquecendo um pouco de água. Depois que para de chover, ele pega um pássaro e o assa no fogo. É quando Sipa o encontra. Enquanto conversa com ele, ele tenta roubar sua faca, mas Zilin o vê e a pega de volta. Sipa oferece um pouco de sal que tinha com ele e sua ajuda em troca de um pouco de carne, que Zilin aceita. Então Sipa vai pegar mais madeira e vê a foto de família em Zilin, pendurada nas rochas, o que o faz mandar um beijo para a esposa de Zilin. Depois eles compartilham o pássaro, e quando terminam de comer, Sipa caminha até a beira do penhasco, explicando que não pula porque está com muito medo. Ele pergunta a Zilin porque ele também não vai morrer. E Zilin explica que é por causa de sua família. Eles estão mortos e ele quer ser enterrado ao lado deles, o que não pode acontecer se ele morrer na ilha. Os 2 homens adormecem e quando Zilin acorda, descobre que Sipa roubou a foto para usá-la como inspiração para sua libertinagem. Furioso, Zilin bate nele e o empurra do penhasco, mas Sipa não morre porque não cai no oceano. Ele cai em uma colina logo abaixo, mas mesmo após esse desentendimento, os 2 viajam juntos enquanto exploram a ilha. Sipa se diverte facilmente com o lixo que encontra na água, enquanto Zilin tenta pescar, mas o único ser vivo que encontram na água é algum tipo de centopeia aquática que assusta Sipa. Enquanto olha ao redor, Zilin fica chocado ao de repente encontrar parte de um hidroavião entre as rochas. Leva apenas um pouco mais para cima para encontrar o avião inteiro, o que lhe dá um pouco de esperança porque ele costumava ser um piloto e seria capaz de pilotá-lo. No entanto, 2 homens não são suficientes para movê-lo, então, por enquanto, eles voltam para seu abrigo. Zilin inicia um incêndio com alguns fósforos que ele pegou no armazém, mas há algo neles que cria uma fumaça muito tóxica. Ele se afasta do fogo e arrasta consigo um Sipa, adormecido, que a princípio não acorda. Leva alguns tremores de Zilin, para que ele finalmente recupere a consciência. Mas apenas sua boca continua a jorrar bobagens, e Zilin percebe que o frio vai matá-los a qualquer minuto. Os 2 homens decidem voltar para a base e ver se podem roubar um pouco de carvão. De volta à base, a vida não foi fácil para todos. Obesian e sua gangue estão no controle e mantendo uma rotina, enquanto compartilham os suprimentos, e Obesian até pede que eles o chamem governador, mas eles mantêm qualquer um que não esteja em sua equipe dentro do quartel. Eles só permitem que eles saiam para passear em uma área fechada, semelhante a prisões reais, enquanto Stonets grita com eles da torre de vigia. Quando eles são enviados de volta, eles precisam correr, porque quem for o último é morto para ser usado como alimento mais tarde. Zilin e Sipa conseguem alcançar a caixa de carvão e encontram os restos de um incêndio. Depois de andar por tanto tempo, eles estão quase congelando, então não podem deixar de deitar ao lado do fogo e adormecer. Mas Sipa acorda rapidamente quando ouve alguns barulhos. A gangue está vindo com seu último prisioneiro para assar. Ele corre para se esconder atrás de uma rocha. Mas Zilin ainda está lá fora, então ele volta para resgatá-lo, mas ele não é rápido o suficiente. E os homens de Obesian os encontram e os capturam. Os 2 são levados de volta à base, onde Obesian
tenta decidir qual será a punição por terem fugido com suprimentos quando chegaram. Yakut tenta lembrá-los de que eles estavam ganhando Yakut um lugar no quartel com Zilin e Sipa. Eles andam por um tempo, e quando Stonets anuncia que é hora de voltar, Zilin fica para trás. Mas Sipa volta dele e o arrasta para dentro com ele. Eles só podem assistir enquanto o último homem de pé é capturado e amarrado a um poste, implorando por um pouco de água como seu último desejo. Então Sipa fica com pena dele e leva um copo aos lábios antes que ele seja morto. Mais tarde, antes de dormir, o grupo discute a possibilidade de se rebelar. Eles não têm certeza porque pode ser perigoso, mas Sharon os convence que vale a pena tentar. Na manhã seguinte, Tolia mostra ao Bezianka que ele instalou uma armadilha secreta em sua oficina para pegar ladrões em potencial. Depois que o grupo faz sua caminhada diária, Stonets tenta trazê-los de volta para dentro, para fazer o jogo habitual, mas apenas 2 homens correm, o resto recua e se junta. Enquanto Yakut joga uma pedra em Stonets para calá-lo, Zilin vai até Obezian e oferece a ele um acordo. Se ele os deixar ir até a boia e pedir comida, ele lhe dirá a localização do avião que encontrou. Obezian aceita e abre o portão para deixá-lo sair, enquanto Tolia e Zilin vão com outros 2 homens no barco. Obezian pergunta a seus homens se eles sabem alguma coisa sobre Zilin, e é assim que ele descobre que ele era um piloto, que sua família morreu em um acidente de avião. E ele foi preso por matar despachantes de voo no aeroporto com um rifle. Esse crime foi classificado como assassinato em estado de grave agitação emocional, o que Obezian acha que significa que Zilin tem uma consciência culpada. Assim que o barco está longe o suficiente, ele ordena que o grupo volte para o quartel, cancelando seu acordo. Yakut tenta confrontá-los, mas ele é imediatamente morto. Então Obezian pega mais um homem antes de declarar que o jogo começou novamente. O grupo só pode correr de volta para o quartel, já que uma briga seria uma boa ideia, porque os homens de Obezian estão armados. Enquanto isso, no mar, um dos homens cai do barco, mas eles o pegam bem a tempo e o arrastam de volta. Tolia alcança a boia e pede ajuda, mas ela está quebrada, e nem mesmo suas ferramentas vão ajudar. Eles voltam para a praia e Zilin diz a Obezian que a comida está a caminho, mas Obezian não acredita nele porque não havia uma luz verde de confirmação. Tolia o lembra da existência do avião, mas Obezian não acredita que isso seja verdade. Mas inspira Obezianka a se mover com os braços abertos como. Obezian acha isso uma distração, e o agarra pelo pescoço, então Tolia aproveita a chance para vir até ele por trás e matá-lo. 2 outros membros de seu grupo, Amurbek e Arzanov, matam o resto de sua gangue, e observam os Stonets fugirem antes que eles possam pegá-lo também. Eles perguntam a Zilin o que fazer em seguida, e ele pede que libertem os homens do quartel, porque ele jura que a comida está chegando, e eles simplesmente não viram a luz porque ela estava quebrada. Os homens estão céticos sobre isso, e o lembram agora que eles têm muitos corpos para se alimentar mais tarde. Mas Tolia acha que eles deveriam ser enterrados. Zilin também o lembra do avião. Então Amurbek e Arzanov finalmente aceitam. Eles libertam os prisioneiros, e dizem que estarão esperando alguns dias para a comida chegar. Mas eles não usarão mais um ao outro como comida, então todos precisam ficar calmos e cooperar. Eles também enviarão um grupo para resgatar o avião, que eles colocarão em um hangar que eles construirão, e o consertarão lentamente para escapar mais tarde. De repente, Sipa interrompe seus planos alegando que não há satélite, enquanto escreve uma mensagem SOS usando areia e 3 corpos. Algum tempo depois, Stonets retorna à base, e, devido às novas regras que dizem que eles precisam manter a paz, eles decidem ignorar o que ele fez com eles por enquanto e compartilhar sua comida com ele de qualquer maneira. Zilin guia um grupo de homens em direção ao avião, e seus humores aumentam muito quando veem que ele está dizendo a verdade. Juntos, eles o desmontam para facilitar o transporte e levam as peças de volta à base. Eventualmente, Marta chega à ilha com um grupo de guardas. Eles usam gás para manter os homens afastados, mas permitem que Zilin venha conversar com ela e discutir a lista de coisas que eles solicitaram. Ela está confusa sobre por que eles estão pedindo gasolina, e ele explica que é para os geradores, que devem ser movidos a vento, mas não funcionam durante a noite polar. Na verdade, eles querem o gás para o avião. Zilin aproveita a oportunidade para perguntar por que eles não responderam à mensagem SOS de Sipa, e Marta explica que o satélite deles é do tipo infravermelho. Eles veem calor. Assim eles podem localizar pessoas e fogões, mas não palavras.
Ela também quer saber o que as pessoas estavam fazendo tão longe da base alguns dias atrás. E ele diz a ela que eles estavam pescando. Eles não acreditam nele porque não há peixes na área. Então ele mente novamente e diz que eles comiam aquelas criaturas parecidas com centopeias, o que ela acha muito chocante. Eles também querem saber quantos dos 206 colonos originais restaram. O que Zilin acha suspeito porque eles devem ser capazes de dizer com seu satélite. Ele diz a eles que restam 87 e muitos estão doentes, mas ninguém quer abandonar o projeto e voltar para a cadeia. Antes de Zilin partir, Marty diz que ele tem direito a um pedido pessoal. Então ele dá a ela algumas folhas de papel pedindo que ela forneça bem ao grupo. Depois que os guardas deixaram os novos suprimentos, Zilin e seus homens experimentam o gás no avião, escondido no hangar, e confirmam alegremente que funciona. Depois eles observam um novo grupo de prisioneiros americanos chegando enquanto os guardas e Marta deixam. Esses prisioneiros também têm um líder, um homem muito grande, com quem Zilin tenta apertar as mãos. O homem não aceita, na verdade, ele atinge Zilin, o que desencadeia uma briga entre ambos os lados. O encontro é brutal e ninguém hesita em matar. Então Sipa arrasta Zilin com ele para escondê-lo na oficina. Um dos americanos tenta segui-los, mas ele cai na armadilha de Tolia e morre instantaneamente. Arzanov vai contra o líder americano e é dominado, mas antes que ele possa ser morto, a Murbeck interrompe e mata o grande homem. Em vez disso, enquanto os prédios ao redor deles pegam fogo, tudo isso está sendo observado pelos chefes do projeto. Quando eles percebem que a situação está finalmente fora de controle e que mais de 40% da colônia foi morta, Marta liga para o escritório central e é instruída a prosseguir com a ilha Cold Naked, que envia um bando de guardas para a ilha que atira em todos os prisioneiros, de lembrete enquanto Marta queima as cartas de Zilin. Felizmente, alguns homens ainda estão vivos graças a se esconderem nas montanhas ou no hangar. Zilin, Sipa, Arzanov e Tolia. Juntos, eles empurram o avião para fora, mas quando estão prestes a embarcar, Sipa se despede e corre para as colinas para que ele possa pular no oceano. Sem mais medo, o trio restante entra no avião e Zilin consegue decolar com segurança, embora os guardas atirem neles no caminho. Seus dois companheiros morrem, mas Zilin não é atingido pelas balas, então ele voa para a liberdade.